Olá, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a caridade. Caridade significa amor. Então nós vamos ler lá em 1 Coríntios, no seu capítulo de número 13, o que diz respeito à caridade. A suprema excelência da caridade. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora, é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. Caridade significa amor, né? Então, Jesus foi a pessoa que mais falou do amor. O primeiro mandamento se resume em amor. O centro do Evangelho se resume ao amor, que é o João 3,16. Né? Então tivesse caridade e não tivesse caridade. Quando diz isso no texto, é uma continuação do ensino de Paulo sobre os dons espirituais. Ele enfatiza aqui que ter dons espirituais sem caridade, sem amor, nada adianta. O caminho ainda mais é o exercício de dons espirituais com amor. Um amor sendo o único contexto em que os dons espirituais podem cumprir o propósito de Deus. Deve ser o princípio predominante em todas as manifestações espirituais, o amor, a caridade. Daí Paulo exorta os coríntios: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, o que os crentes devem saber é, com muito zelo, buscar as coisas do Espírito, para que assim, equipados, possam ajudar, consolar e abençoar o próximo nesse mundo. Sem amor, nada adianta. Olha só como vai ficar um pouquinho mais estreito. Nada seria. Há pessoas afeitas às práticas religiosas sem qualquer aprovação de Deus. E é até possível que nem sejam crentes. Por exemplo, pessoas que falam em línguas, profetizam, têm conhecimento ou realizam grandes obras da fé, sem contudo terem amor nem justiça de Cristo, esses nada
são aos olhos de Deus. Diante de Deus, a sua espiritualidade e profissão de fé são vãs. Esses não têm lugar no reino de Deus. Não somente lhes falta a plenitude do Espírito, como também não tem a sua presença habitando neles. As manifestações espirituais que ocorrem neles não provêm de Deus, mas de outro espírito. O essencial na autêntica fé cristã é o amor segundo uma ética que não prejudique o próximo e que persevere na lealdade a Cristo e a sua palavra. Vamos tirar algumas lições. A maior é a caridade. Caridade é igual amor. Um caráter semelhante ao de Cristo. Deus valoriza e destaca o caráter que age com amor, com paciência, com benignidade, com altruísmo, aversão ao mal e amor à verdade, honestidade e perseverança na retidão, muito mais do que a fé que move montanhas ou realiza grandes feitos na igreja. A segunda lição que eu aprendo: os maiores do reino de Deus serão aqueles que aqui se distinguem em piedade interior e no amor a Deus, e não aqueles que se notabilizam pelas realizações exteriores. Depois dá uma lida lá em Lucas 22, do 24 ao 30. O amor de Deus derramado dentro do coração do crente pelo Espírito Santo é sempre maior do que a fé, a esperança ou qualquer outra coisa. Romanos 5:5. Então, esse texto está bem claro que muitas vezes nós vemos profecias, reteté, rebuliço daqui, rebuliço dali, unção, né? Tantas coisas. E se essa pessoa não tem um pingo de amor e não se manifesta os frutos do Espírito dentro do coração dessa pessoa, ela não manifesta esses atributos, principalmente o amor, a caridade, isto não provém de Deus. Deus não tem parte com isso, Deus não está nesse lugar, e essas manifestações são de outros espíritos, menos o Espírito de Deus. Então, sem o amor, sem a caridade, nada disso vale. Bem, Deus abençoe.